Olá, bem-vindos a mais um programa Palavra Ética aqui na TVC-BH, a TV comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Lembrando que a programação da TVC-BH está acessível através da internet, tvcbh.com.br, e também está acessível através do canal 6 da NET, canal 3 da Oi. Em Belo Horizonte, em pleno centro de Belo Horizonte, assim como todos os cantos e recantos desse Brasil, acontecem injustiças que muitas vezes o povo não fica nem sabendo. Quero dedicar esse programa à defesa da família da Dona Vilma, que nasceu há 73 anos atrás, aqui no bairro São Pedro, ao lado do Santo Antônio, ao lado do Carmo Sion, do Belvedere, ao lado da Savassi. E, no entanto, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, requereu reintegração de posse e a demolição da casa onde Dona Vilma nasceu há 73 anos atrás. Uma casa que foi conquistada com suor e muito trabalho pelo pai dela, que foi um dos construtores de Belo Horizonte, que participava do tal de ferrinho, ajudando a montar os paralelepípedos nas ruas, né? Só que ela não conseguiu ter a escritura e o registro. E aí está sob ameaça de perder a sua casinha, que está no bairro São Pedro, pertinho da Savassi, prensada por edifícios de todos os lados. Mas, graças a uma grande luta de uma crescente rede de apoio e também sob a liderança do Ministério Público, área dos Direitos Humanos, essa demolição da casa dela foi suspensa. E nós esperamos que o atual prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, tenha a sensatez de repassar, conceder à Dona Vilma e à família dela a escritura, a titularidade sobre o lote e a casinha onde ela nasceu há 73 anos atrás. Para você entender mais a gravidade desse conflito social e urbano que acontece no coração de Belo Horizonte, presta atenção em uma reportagem que eu gravei lá na casa da Dona Vilma. Preste atenção. Heloísa, aqui que é a casa da Dona Vilma, que está ameaçada de despejo? Exatamente, eu sou Heloísa, filha da Dona Vilma, com muita honra. Essa é a nossa casa. Há muitos anos, muitas memórias, muitas histórias, há muito antes de mim. E a gente está passando por esse processo de uma ameaça de despejo que foi suspensa essa semana, mas ainda pode voltar a ocorrer se a gente não conseguir obter a regularização do imóvel, onde a família vive há mais de 90 anos, mas só considerando a vida da minha mãe é 73 anos. Heloísa, e hoje está acontecendo uma feijoada solidária aí? Hoje a gente está num almoço aqui, um almoço solidário com a colaboração de amigos, de amigas, de vizinhos, de pessoas dos movimentos sociais, do movimento contra o racismo, do movimento pelo direito à cidade, do movimento das mulheres. Estamos contando hoje com o apoio da Gabinetona, do Frei Gilvander, está aqui com a gente hoje. Além de tantos amigos e amigas queridas que nos abraçam nesse momento e lutam com a gente. Estou aqui na casa da Dona Vilma, no bairro São Pedro, em Belo Horizonte, ao lado aqui de uma Aracéus. A Dona Vilma, em sua casa ameaçada de despejo. E estou aqui com a advogada popular Maria do Rosário de Oliveira Carneiro. Maria do Rosário, você como integrante do programa Diálogos Comunitários, parceria entre a Caritas Regional Minas e o Ministério Público, que está acompanhando também a luta aqui da Dona Vilma para não perder a casa e não ficar na rua. O que é preciso informar a sociedade e as autoridades? Realmente nós estamos aqui nessa terra sagrada, esse lugar que é sagrado, que é essa luta, essa resistência em torno da defesa do direito de moradia digna da Dona Vilma e da sua família. Esse caso chegou para nós, a equipe do Diálogos Comunitários, por meio da Caritas, o coordenador do projeto Diálogos e da Promotoria de Direitos Humanos, do Ministério Público, pedindo uma interlocução do Diálogos. O nosso trabalho foi junto com a assessoria jurídica da Dona Vilma, que é o coletivo de advocacia popular Maria Filipa, e
uma intermediação com o Ministério Público e com o sistema de justiça, o próprio judiciário. A dona Vilma tem contra ela uma ação demolitória, que foi interposta pela Prefeitura de Belo Horizonte, na gestão do prefeito Márcio Lacerda. Ela vive nesse imóvel, ela e sua família, há quase 100 anos. O pai da dona Vilma veio para Belo Horizonte para trabalhar na construção da cidade e aí adquiriu esse imóvel. Na época existia um decreto da prefeitura que permitia a venda de imóveis públicos para os servidores e foi dessa forma que ele adquiriu o imóvel. Dona Vilma tem toda a documentação, tem documentos de IPTU pagos desse período. Em 2011, depois que ela tenta regularizar, porque foi sempre um sonho dela poder regularizar esse imóvel, a Prefeitura de Belo Horizonte entra com essa ação demolitória. Na verdade, a dona Vilma entrou com a ação de uso capião na tentativa de regularizar o imóvel e a Prefeitura, diante dessa ação de uso capião, vai e registra o imóvel como seu em 2011 e em seguida entra com essa ação demolitória. Essa ação, a sentença dela transitou em julgado e nesse momento o judiciário e a prefeitura estavam na tentativa de cumprir essa sentença. A dona Vilma tinha um prazo aí de 90 dias para deixar o imóvel. Uma sentença totalmente que não considerava a perspectiva dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana e o próprio direito dela de permanecer no imóvel. Todo o trabalho foi feito aí com a Promotoria de Direitos Humanos, com o Judiciário e com a própria Prefeitura para tentar suspender essa decisão que determinava a saída dela, a entrega do imóvel para a Prefeitura, o que a gente considera uma violação tremenda. Dona Vilma conquistou uma rede de apoio muito grande em torno desse caso e na semana passada, depois de todo o trabalho dessa rede de apoio, dessas articulações defendendo esse caso e o direito da dona Vilma e de sua família, houve uma negociação no âmbito da Prefeitura. A Promotoria de Direitos Humanos peticionou, pedindo a suspensão do cumprimento da decisão e o Judiciário determinou a suspensão do cumprimento. É uma decisão provisória, precária na nossa avaliação, porque não suspende o processo, não extingue o processo. A notícia informada é de que a Prefeitura entrou num acordo de fazer uma cessão de uso do imóvel para dona Vilma, que é permitido pela legislação a cessão de imóvel público. A gente entende que essa é uma decisão importante, porque suspende, dá um fôlego para dona Vilma, uma senhora de 73 anos, que está aí, inclusive, tomando medicação, tendo que cuidar da saúde por conta disso, mas não é o caminho mais justo e mais digno para o caso. O caminho mais justo para esse caso é a regularização do imóvel, entregando para dona Vilma o título de propriedade do imóvel, isso fazendo justiça a ela, com 73 anos, nasceu nessa casa, sempre morou nessa casa, mas fazendo justiça também à memória dos seus pais e toda uma ancestralidade de pessoas que construíram essa capital, essa cidade de Belo Horizonte. Então, a gente espera muito que a Prefeitura, de fato, pense num processo não apenas de cessão do imóvel para dona Vilma, mas de regularização. E hoje a gente tem a legislação aí que permite isso, e a entrega do título definitivo de propriedade para que dona Vilma possa ficar em paz com toda a sua família, usando, usufruindo desse direito, desse local, que é um local que pertence a ela, mas pertence também a toda a sua história, os seus pais, a toda a sua ancestralidade. A dona Vilma fica, nós continuamos aí resistindo, defendendo esse direito, com toda essa rede bonita de apoio. Hoje mesmo nós estamos aqui num almoço solidário, muitas pessoas entrando, saindo, chegando, manifestando essa solidariedade à dona Vilma. Por dona Vilma e por todas as pessoas desse país que têm o sagrado direito da moradia, de viver em paz, de se projetar no mundo enquanto ser humano a partir de sua casa própria, vivendo com dignidade. Obrigado, Maria do Rosário. Registrando aqui o Frei Gilvander, acompanhando um almoço solidário na casa da dona Vilma. Hoje, dia 7 de abril de 2018. A casa da dona Vilma, ao lado desse arranha-céu, aqui no bairro São Pedro, em Belo Horizonte. Uma casinha simples, humilde, mas onde a família dela já vive há mais de 100 anos e agora ameaçada de despejo.
É uma injustiça que clama aos céus. Dona Vilma, seu filho, Gustavo, sua filha Heloísa, todos os seus descendentes têm direito a continuar vivendo aqui nessa casa. Rafael Barros, meu irmão, você que está tendo a alegria e a responsabilidade de acompanhar a luta aí da nossa querida Dona Vilma, que não pode ter o seu sagrado direito à moradia amputado, o que é preciso dizer para a sociedade, para as autoridades de Minas Gerais e do Brasil sobre essa grande injustiça que está ameaçando a vida da Dona Vilma e de toda a família dela aqui em Belo Horizonte? Primeiro, alegria viver essa força, essa resistência, esse desejo de vida, de lutar da Dona Vilma, da família dela. É um aprendizado pra gente. Toda vez que venho aqui me emociono muito com a história de vida da família, com a história de vida dela. E sou muito feliz também de saber que os antepassados de Dona Vilma têm uma mesma raiz minha. Eles vieram de Birité, de Mário Campos, da Fazenda do Pantana. Região metropolitana de Belo Horizonte. Filhos dos escravos, dos negros escravizados, das negras escravizadas nas cercanias do Curral del Rei, que mantém até hoje viva, no corpo, na alma, esse desejo de liberdade, essa força de lutar pela vida. E o que a família de Dona Vilma vive hoje nada mais é do que a permanência histórica dessa sociedade preconceituosa, racista, avessa à justiça social. E nós tivemos essa semana duas grandes alegrias e vitórias, que foi a decisão judicial em suspender a ação de despejo da Dona Vilma e da família dela e um reconhecimento do poder público pela permanência da Dona Vilma em casa. Contudo, não é reconhecida ainda a propriedade do terreno para a família, porque aos negros, às negras, aos pobres, esse direito fundamental é insistentemente negado. Então a gente permanece na luta e na vigília para que a propriedade da casa e desse terreno, que são por direito e de fato da família de Dona Vilma, um terreno comprado pelo pai, eles pagam imposto desde a década de 20 do século passado, tudo registrado, esse direito à propriedade do terreno seja confirmada juridicamente. Até que isso se homologue, que isso se confirme, nós permaneceremos aqui em luta e em vigília com Dona Vilma e a família dela. Nós e toda a comunidade de Belo Horizonte. Despejo vai, Dona Vilma fica. Exatamente. Obrigadão, Rafael Barros. É isso aí, nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar socializando com você aqui um pouquinho da grande, justa e legítima luta de Dona Vilma e sua família com uma grande rede de apoio, luta por moradia para evitar a demolição da casa onde ela nasceu há 73 anos, aqui ao lado da Savassi, no bairro São Pedro. Espere aí e voltaremos já já. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755. Estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TVC BH, TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Quero continuar socializando com vocês um pouquinho mais da reportagem que eu fiz para reforçar a luta lá na casa da Dona Vilma, aqui em Belo Horizonte, no bairro São Pedro, pertinho da Savassi. Dona Vilma, que já tem 73 anos e está correndo o risco de perder a casinha onde ela nasceu, que foi conquistada com muito suor e com muito trabalho pelo pai dela, que foi um dos construtores de Belo Horizonte. O correto é o atual prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, passar a titularidade do terreno, do lote e da casinha da Dona Vilma para ela e para a família dela. Isso será justiça. Preste atenção. É uma luta mesmo. Eu mesmo tive uns tempos atrás aí, não foi na época de Calil, mas na época de Márcio Lacerda. O prefeito Márcio Lacerda. Ele começou com isso.
Ele 2 vezes mandou para os fiscais. Aí falou que ia me tirar em 15 dias se eu não saísse da casa. Eu falei assim, pode vir, vamos ver se vocês vão me tirar. Eles foram embora. Aí não apareceram, não apareceu ninguém. Depois passou um tempo, já quase 1 ano, 6 meses, apareceu uma oficial de justiça aí. Ela veio, bateu, eu estava sozinha, eu estava trabalhando. Ela falou, só dona Vilma, eu estou com uma petição da advogada da prefeitura aqui para a senhora assinar. Eu falei, senhora, eu não assino nada. Ela falou assim, não, é porque eu estou com muita pressa, eu estou aqui no portão, só pudesse descer aqui. Eu falei, eu vou descer aí, mas é para abrir o portão para a senhora entrar. Nós vamos conversar aqui dentro. Ela falou comigo, porque essa advogada de lá falou que a senhora construiu 3 barracões clandestinos aí. Eu falei, então por isso mesmo a senhora vai entrar. A senhora vai ver os barracões clandestinos que tem aqui. Ela, eu tô com pressa, tô no almoço. Eu falei, pois é, mas pra senhora ver não vai demorar muito não. Subi com ela, quando ela chegou naquele pico dessa escada aqui de dentro, ela virou pra mim e falou assim, o que é que esse prefeito fala com o seu lote? Eu falei que é o lote. Aqui agora é censura, então esse é o lote. Falei, agora a senhora chega aqui que eu vou mostrar pra senhora. Quando nós viemos, falei, esse barracão onde a senhora tá vendo cair uns pedaços, foi do meu irmão, sim, mais velho. Ele morou aqui, mas isso já tem muito tempo, ele já até morreu. Eu falei, agora a senhora vem cá. Ela falou, aqui que a senhora mora? Eu falei, mas nós vamos lá atrás pra senhora ver os porquinhos de tijolo que tem lá, as coisas que foi desmachado. De 2 cômodos que foi da minha irmã mais velha, aquela casou mais velha também. Então não tinha o lote, fez lá atrás, minha mãe deixou fazer. Nossa, mas ela não tem tudo, mas foi 2 cômodos, um quarto dela e a cozinha fazia comida até ali em casa. Nossa Senhora, aí veio. Eu falei, agora só vai entrar aqui dentro da minha casa. Ela falou assim, mas eu tô com pressa. Eu falei, não, mas pra senhora conhecer aqui, que às vezes a senhora tá achando que eu tenho algum barracão clandestino aqui, eu alugo quarto, alguma coisa. E ela entrou, olhou o quarto aí da minha filha, aquele ali que tá até desocupado, que era do meu filho, esse meu filho que tá aí. Aqui é da Heloísa, lá era do meu filho. Que é assim uma coisa velha, a coisa a gente põe lá, limpa e tudo, mas põe lá. E esse pequeno aqui que é meu, um pequeno que tem aqui que é meu. E a gente nem tinha banheiro que tem de casa, era do lado de fora. Depois que eu vim com meu marido do Rio, é que nós fizemos o banheiro, aumentamos aquele pedacinho para fazer a cozinha, que não era separado, e também aumentamos um pedacinho para fazer o banheiro. Ela falou, gente, o que esse povo está querendo? Eu falei que senhora, o lote eles estão querendo, agora o barracão não. Estranhou. Deve ter estranhado. Uma alegria estar junto com a senhora, junto com o Rafael Barros e com tanta gente boa participando aqui desse almoço comunitário. Jesus, e eu peço Santa Rita, que é minha vizinha aqui, ó. Do lado. A igreja de Santa Rita. Santa Rita é protetora. Nós toda a vida moramos aqui, ué. Minha mãe era Rita. Toninho aí. Ainda está, mas ainda está muito bom. Ele é diabético também, está muito doente, perdeu o pai. Elerson Silva, meu irmão, detrás da câmera aqui, Frei Gilvander. Que beleza encontrar você aqui na casa da nossa querida Dona Vilma, que está ameaçada de despejo. Nasceu nessa casa aqui, no bairro São Pedro, em Belo Horizonte, 73 anos atrás. O ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, moveu na justiça o processo para tomar a casa dela. Elerson, você, como integrante da coordenação da Caritas no estado de Minas Gerais, o que é preciso dizer para a sociedade, para os vivos da sociedade, para as autoridades, sobre essa injustiça que está pairando aqui sobre a família da nossa querida Dona Vilma? Frei Gilvander, é um prazer estar aqui em solidariedade com a Dona Vilma, com a Heloísa e com toda a sua família, diante desse caso absurdo que a gente tem vivido, não só em Belo Horizonte, mas em todo o Brasil. O caso da Dona Vilma retrata bem como a sociedade trata o nosso povo negro, sempre tratou o nosso povo negro ao longo da história. A resistência e a luta que a gente tem empreendido nesse coletivo Dona Vilma, ela é inspiração e é muito fundada na luta que o próprio Zumbi dos Palmares teve para manter o seu quilombo e para manter todo o nosso povo e toda a nossa ancestralidade. É um absurdo a ação que a Prefeitura de Belo Horizonte impetrou no sentido de requerer a propriedade e a desocupação do imóvel. Para nós, o direito à moradia, ele se consolida na posse da terra. E enquanto entidade religiosa e enquanto crentes em Deus, a gente acredita que tudo aquilo que é feito por Ele
ele é um dom fornecido a todas as pessoas. Qualquer ser criado por Deus tem direito a um lugar para morar. Quanto mais Dona Vilma e toda a sua família, que tem comprovantes de pagamento de IPTU desde 1929, na década de 20. O que está acontecendo aqui, Frei Giovanni, na verdade é a continuidade da história de Belo Horizonte. Belo Horizonte foi construída por operários e principalmente pelo povo negro. E a partir da consolidação da cidade de Belo Horizonte sempre expulsou o povo que construiu essa cidade. Então, mais uma vez, a prefeitura e o poder constituído de Belo Horizonte tenta expulsar aquelas pessoas que fizeram de Belo Horizonte aquilo que ela é hoje. Mas a Dona Vilma, a Heloísa e a toda a sua família, ela sabe que pode contar com toda a nossa solidariedade. Eu sou assessor técnico da Caritas e a coordenação, o Rodrigo, o Samuel e a Jaqueline, a coordenação da Caritas Regional de Minas Gerais, apoia essa causa, acha legítima não só a posse, mas também o título de propriedade da Dona Vilma e de sua família em relação a esse imóvel. E nós vamos permanecer aqui, vamos continuar lutando até o final, até a Dona Vilma conseguir garantir esse direito dela de propriedade em relação a esse imóvel, e com certeza nós vamos vencer. Dona Vilma fica e despejo sai. Exatamente. A Caritas Brasileira, ela é um organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da CNBB, e nós temos um projeto que é o projeto Diálogos Comunitários, que está atuando diretamente no caso da Dona Vilma, em parceria com o coletivo Maria Filipa. Nós assessoramos a equipe do Ministério Público na promotoria de direitos humanos, a doutora Janaína, a doutora Cláudia Splanger, do CAL de Direitos Humanos, que estão atuando diretamente também no caso da Dona Vilma. Vale ressaltar que foi uma reunião da doutora Janaína com o doutor Tomás de Aquino, promotor do município, que consolidou esse acordo de retirada da suspensão da ação do município. Ainda é pouco. A casa da Dona Vilma, a propriedade é dela, e nós não vamos descansar enquanto ela não conquistar esse dinheiro. E ficar para Dona Vilma e para as futuras gerações. Futuras gerações. Os herdeiros, né, Dona Vilma? A luta é coletiva. O benefício é da Dona Vilma, mas a luta é de todos nós. Vereadora Cida Falabella, que alegria encontrar você aqui na casa da nossa querida Dona Vilma, ao lado do filho Gustavo. Cida Falabella, você que já está acompanhando aqui junto com a gabinetona, junto também com a vereadora Aura Carolina, o que é preciso informar para a sociedade, as forças vivas da sociedade e para as autoridades também sobre essa ameaça de despejo da Dona Vilma e da família dela, ela que nasceu aqui há 73 anos. Estamos aqui para fortalecer essa luta, a honra é minha de estar aqui com uma mulher linda, guerreira, a família dela. Dona Vilma fica, porque a Dona Vilma está aqui muito antes de todas nós. A Dona Vilma viu esse bairro crescer, nascer. É uma luta por moradia, é uma luta contra o racismo, é uma luta por dignidade e direito das pessoas. Por isso que Dona Vilma fica e que a gente vai lutar com ela até o fim, para que ninguém ameace a Dona Vilma e a sua família, no lugar que é dela por direito. Como é que era aqui antes, Dona Vilma, esse bairro, quando a senhora nasceu? Aqui antes não tinha calçamento, tinha calçamento até antes do prédio um pouquinho. Tinha um outro lote. Porque do lado aqui era meu tio que morava, irmão da mamãe. E foi por intermédio dele que meus pais vieram para cá, minha mãe e meu pai. Quando eles vieram de Mário Campos, eles namoraram um porradinho ali pro lado da Barroca, porque meu pai trabalhou com um senhor lá que tinha um sítio em Mário Campos, e ele tinha uma fábrica de geleia, aquela geleia. Delícia. Então chamou meu pai para vir para cá e tudo, e aí moraram lá um tempo, foi onde minha irmã mais velha nasceu. E depois de lá, de uns tempos, meu tio conseguiu um emprego para ele na prefeitura, que ele era da turma do Ferrinho, que calçava essas ruas de pedra. O Ferrinho eram os trabalhadores que calçavam a cidade. Calçadas de pedra. E meu tio conseguiu um emprego para ele na prefeitura. E meu tio já trabalhava mais tempo na prefeitura. Isso quando a senhora era criança? Não era nascida, não. Quando meu pai veio para cá, com a minha mãe e minha irmã mais velha, que já faleceu também. Meu tio morava aqui do lado e não sei se eles começaram na prefeitura, arranjou esse lote aqui. Nasceu o resto todo dos meus irmãos, éramos 8 mulheres e 2 homens. A gente morava aqui,
Meu pai, depois ele conseguiu na prefeitura, na turma de ferrinho. Meu pai trabalhou, não sei quantos anos direito, mas eu acho que uns 4 ou 5 anos ele trabalhou na prefeitura, nessa profissão, turma do ferrinho. Depois ficou doente, eu acho que as irmãs falaram com ele que ele devia ir embora, que lá era melhor, na roça e tudo. E aí acabou indo e uma mãe ficou aqui com a gente. E ele foi, mas todo mês a gente ia lá ver ele. A senhora nasceu nessa casa aqui? Nasci, nesta aqui não era nem assim. Tinha um barracão assim, tipo de adobro mais na frente, não lá na frente, mas no mesmo mais lote? Aqui, no mesmo aqui lote. Mesmo. Que meu pai construiu aí com os amigos dele, mas não era rebocado nem nada. Era cozinha e tinha um quarto que era deles. O filho foi crescendo, ele construiu, acho que eram uns 3 cômodos assim, atravessada. É onde tinha o quarto que dormia as moças e os 2 rapazes. Depois meu irmão construiu lá na frente, onde tem aquele barracão da Caína, mas era só 2 cômodos. Eu não vi uma última perguntinha. Quando a senhora nasceu, o bairro aqui, São Pedro, estava começando? Estava começando. Aqui eles chamavam de Vila Mendonça. A Vila Mendonça? Não tinha nome lá, era Vila Mendonça. Estamos aqui, que beleza, a nossa querida Dona Vilma, entre 2 grandes amigas. Aqui a Josimeire. Isso. Josimeire, você que está acompanhando a luta da nossa querida Dona Vilma, que agora é luta nossa também, né, para garantir o sagrado direito à moradia, dormir em paz, a não ser despejada. Que, Josimeire, que é preciso dizer para as forças vivas da sociedade e também para as autoridades sobre essa injustiça que eu acho absurdo. Dona Vilma já com 73 anos e a Prefeitura de Belo Horizonte requerer judicialmente tomar a casa dela. O que é preciso dizer? Justamente, nós do coletivo Dona Vilma Fica, Gilmar e eu e outras pessoas parceiras fazemos parte de um coletivo, Dona Vilma Fica, e a gente tem um entendimento definido junto com a família da Dona Vilma de que é fundamental que a prefeitura respeite o direito dela à propriedade desse terreno, onde a história da família dela está construída, está fincada. E junto com a história da família dela, a história do território, do bairro todo e da cidade toda, considerando que o pai dela, o senhor José Rodrigues da Silva, foi um dos muitos operários negros que atuaram na construção dessa cidade, na construção mesmo física de Belo Horizonte. A gente entende que o que está acontecendo com a Dona Vilma é muito grave, é alguma coisa que afeta a família dela, por quem a gente tem muito carinho, mas afeta a toda a população negra da cidade de Belo Horizonte, do passado e do presente, porque é uma agressão muito grande, simbólica e concretamente, a história de lutas pela vida, pela sobrevivência, numa cidade que nunca quis essas pessoas como cidadãs e cidadãos. Desde que a cidade foi construída, os operários negros não têm lugar nessa cidade nem para morar. Eles conquistaram isso aqui com muita luta. A gente entende que é responsabilidade da sociedade toda se envolver em defesa desse direito da Dona Vilma e que fique, inclusive, um legado aí para que outras famílias não passem por isso. Muito obrigado. Gilmara, o que é preciso acrescentar por você e pelo coletivo Dona Vilma Fica? A luta da Dona Vilma, da família dela e de várias famílias negras da cidade de Belo Horizonte e de todas as cidades metropolitanas daqui dessa capital e de todos os lugares onde aconteceu a escravidão, é uma luta que se repete. E a luta da Dona Vilma, nesse momento, é para poder ensinar não só o Estado brasileiro, como também todo mundo, toda a sociedade, que outro jeito de lidar com a contribuição, com a história e a memória de pessoas como nós tem que ser criado, tem que ser feito. A casa, esse terreno todo aqui, tudo que foi produzido com ele, é muito importante, não só para essa família, mas para mim, para toda a cidade de Belo Horizonte. E já está pago, já é mantido há muitos anos. E o reconhecimento desse direito, da posse desse lugar, é um direito adquirido, assim. O reconhecimento é o mínimo que a gente precisa. E o reconhecimento, nesse sentido, ele é muito forte e muito potente para a gente poder lançar outros lugares, outras perguntas para as pessoas que acreditam que
só um caminho é possível. A vida de pessoas negras dentro de um espaço que é segregacionista, como o centro da cidade ou a zona sul da cidade, isso não pode permanecer como natural. Não é natural. A cidade é de todo mundo. A cidade e essa rua aqui é da Dona Vilma, da família dela, é minha, que não moro aqui nessa região, mas me sinto muito bem acolhida nessa casa e nessa rua, por que não? Os nossos ancestrais que construíram tudo isso aqui. Todo mundo tem que ter respeito nesse sentido. Então, é uma luta para educar as pessoas da cidade de Belo Horizonte, as pessoas negras, as pessoas brancas, sobretudo as pessoas que têm muito poder. No caso, pessoas brancas, suas famílias que acreditam que certas pessoas não podem existir, em última instância. E nós existimos, como está nítido, e mais, resistimos e educamos. Então aprendam e nos ouçam. É isso aí. Esperamos que a veiculação desse programa reforce o clamor de Dona Vilma, uma senhora de 73 anos, negra, filha de um dos construtores de Belo Horizonte, da classe trabalhadora, e que não pode perder o seu lote, a sua casinha, onde ela nasceu há 73 anos atrás, pertinho da Savassi, no bairro São Pedro, aqui em Belo Horizonte. Obrigado pela atenção e até o próximo Palavra Ética.